Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre outras duas partes do ciclo celular. Vamos falar especificamente sobre a fase G1 e a fase da divisão celular propriamente dita, ou proliferação celular, né? Então, dando continuidade, mas fazendo um link com nossa aula anterior, a gente tinha visto o ciclo celular, né, dividido ali em diferentes fases. E aqui nesse exemplo, né, nessa imagem, a gente pode ver a fase M, especificamente, dividida em várias subfases, né? Mas, dando um contexto, né, antes e depois da fase M, a gente tem, né, ou seja, o restante do ciclo celular, chamado de intérfase ou interfase. Essa intérfase, ela inclui também a etapa de replicação do DNA, que está sendo mostrada aqui em cor de rosa. Então, na intérfase, ali, logo antes da gente entrar na fase M, né, do ciclo celular, a gente tem o núcleo celular sendo representado ali por dentro da célula, né, como uma esfera marrom, e a gente tem também ali fora da célula, em verde já, a formação do fuso, né, do fuso mitótico. Já entrando na fase M, a gente está dividindo essa fase em duas grandes partes, né, que são a mitose, que é a divisão nuclear, né, e a citocinese, que é a divisão da célula propriamente dita. A gente já viu um pouquinho dessas fases, né, do que acontece durante essas etapas na aula anterior. Para a gente ter o início da fase M, né, a gente precisa de regulação, né, como todas as etapas do ciclo celular são muito bem reguladas. E essa regulação, ela é especificamente desencadeada por um complexo ciclina CDK, que é a MCDK. Ela vai ocasionar, né, todos esses rearranjos celulares que vão ocorrer no estágio do início da mitose. Então, a gente tem esses processos quando esse complexo MCDK fosforila algumas proteínas específicas que vão, entre outras coisas, induzir a formação do fuso mitótico e assegurar que cada uma das cromátides irmãs de um par, né, de cromátides esteja ligada ao fuso mitótico em polos opostos da célula. Ela também vai desencadear a maior condensação dos cromossomos para que essa separação possa acontecer da maneira correta, né, sem promover quebras. E ela também promove a desintegração do envelope do núcleo, né, então, que é importante para que o fuso mitótico possa alcançar os cromossomos. E, além disso, também promove rearranjos do citoesqueleto de actina e do aparelho de Golgi, né, durante a divisão celular. Então, um pouquinho de como essa ativação da MCDK acontece, né? Porque a ciclina, a hemiciclina, né, na verdade, ela vai sendo produzida conforme a gente vai chegando nessa etapa do ciclo celular, a não ser em embriões, que a síntese da hemiciclina é constante ao longo de todo o ciclo celular, porque a gente tem a passagem dessas fases muito rapidamente, porque os embriões estão em constante divisão e eles precisam se dividir rapidamente. Mas fora isso, a gente tem um aumento, né, gradativo dessa hemiciclina, que então se torna disponível para se ligar com a CDK1, formando esse complexo MCDK, porém que ainda está numa forma inativa, né? E só a partir da fosforilação de um sítio ativador desse complexo, né, na verdade da CDK, especificamente feita pela sinase ativadora de CDK, chamada CAC, ela vai, né, ter essa fosforilação e, na verdade, ela não é ativada diretamente, porque ela tem uma ativação inibitória que também ocorre, né? Então, ela tem uma ativação, uma fosforilação de ativação e uma de inibição simultaneamente, né? A sinase inibidora de CDK, chamada de Wi1, também faz uma fosforilação inibidora. Então, na verdade, esse complexo continua inativo, né? E a partir do momento que a gente vai ter a fosfatase inativada CDC25, ao final da fase G2, ou seja, né, antes da gente iniciar a mitose, né, antes da gente entrar na fase da divisão celular, ou a fase M, ela vai
né, remover essa fosforilação inibitória da CDK, né, do complexo, e vai então, a gente vai ter, né, ela vai promover um complexo MCDK ativado, né, então agora só com a fosforilação no sítio ativador. Então, a gente tem essa ativação só a partir do momento dessa desfosforilação. O complexo já está prontinho, né, esperando o momento de ser ativado. E o interessante é que essa ativação, ela promove sinais de retroalimentação positiva, ou seja, de sinais que vão aumentar ainda mais a sua ativação, né? Porque o próprio complexo ativado em MCDK, ele estimula a CDC25, né? E isso faz com que a CDC25 seja ainda mais ativa, defosforilando outros complexos MCDK. E também tem um outro mecanismo de retroalimentação, que é porque essa mesma MCDK ativada, ela também promove a inibição, né, da UI1, que é uma sinase inibidora, né? Então ela faz com que o I1 deixe de fosforilar, né, os complexos MCDK, e ao mesmo tempo que ela estimula a CDC25 a defosforilar os complexos inibitórios. Então ela tem duas formas de retroalimentação positiva, né, gerando uma ativação ainda maior dos complexos MCDK. Já durante a divisão celular, a gente passou na última aula sobre as diferentes etapas, né, da mitose, e a gente viu que a mitose começa através da prófase, né, que seria o primeiro passo ali da mitose. Então, nesse contexto, a gente está vendo aqui uma célula real, né, vista ali ao microscópio de fluorescência, com os cromossomos corados em laranja, que a gente está vendo em verde aqui são os microtúbulos, né, e a gente pode ver que na prófase os cromossomos eles ainda estão dentro do núcleo, né, condensados. Eles já estão replicados, né, claro, eles já passaram pela fase S, já estão com 2 cromátides irmãs cada um, mas eles ainda estão ali dentro do núcleo, né. A gente pode ver no esquema que esses cromossomos estão representados por 2 linhas, e ali né, no meio desses cromossomos a gente tem a representação ali do cinetocoro. Né. O envelope nuclear ali ainda está intacto, né? E a formação do fuso mitótico já está acontecendo ali fora do núcleo, né? Então a gente está vendo aqui na representação só 3 cromossomos, né? Mas dentro das células a gente vai ter o número de cromossomos característicos da espécie, tá? O cromossomo que a gente vê ao microscópio, né, durante a mitose, é um cromossomo condensado, né? Então, o que a gente está vendo aqui, que tem essa estrutura duplicada, com então, 2 cromátides irmãs, uma ao lado da outra, e a gente vê bem certinho ali aquele ponto onde ele tem uma estrangulação ali, né? Que é o ponto ali do centrômero desses cromossomos. Aqui a gente já está vendo uma fotografia de microscópio eletrônico de varredura. E o que mantém, né, então, esses cromossomos juntos, né? Na verdade, a gente precisa que as cromátides irmãs fiquem unidas até o momento que elas vão ser separadas, para a gente ter certeza que vai uma cromátide para cada célula filha. E isso é feito pela condensina, né, que é um complexo proteico de 5 subunidades, que tem esses domínios da cabeça de ATPase, e tem 2 subunidades principais aqui, que são a SMC2 e a SMC4, e elas são unidas por outras 3 subunidades, né, que estão sendo representadas aqui, formando então uma estrutura similar a um anel. A gente tem aqui uma parte de uma dobradiça, né, que seria oposta aqui ao domínio da ATPase. E a hipótese, né, que de alguma forma ela usa energia fornecida pela hidrólise de ATP para promover essa compactação dos cromossomos, né, especificamente aqui das cromátides irmãs, né, que precisam ser unidas. Então, a hipótese que é mais aceita atualmente é de que a condensina
vai compactar o DNA através desses anéis, né, que vão se enrolando nos cromossomos e que vão se juntando, promovendo uma compactação cada vez maior do DNA ao redor aqui, né, de cada cromátide irmã. A gente tem uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, que é chamada de prometáfase, e é nessa fase que o envelope nuclear se desfaz, né? Ou seja, a gente desmancha o núcleo, e aí, a partir desse momento, então, os cromossomos, eles vão conseguir se ligar ao fuso mitótico, né? Aos microtúbulos do fuso, através do cinetocoro, né? Lembrando que o fuso, ele liga ao cinetocoro. E aqui a gente já então vê, né, tanto na fotografia quanto no esquema, né, os cromossomos já distribuídos, né, não só compactados dentro daquele círculozinho do núcleo, mas distribuídos aqui pela célula. E a gente vê o fuso ligado ao cinetocoro e até algum movimento, né, desses cromossomos já não estando mais totalmente esticados. E a gente então entra na metáfase, onde os cromossomos eles vão ser alinhados na placa equatorial da célula, ou bem no centro da célula, entre os dois polos, né? Então a gente pode ver que esses polos, né, são bem estabelecidos aqui através do fuso mitótico, né? Dos microtúbulos ligando nesses cromossomos de um lado e do outro lado, né? Então duas cromátides irmãs, né, são ligadas aos polos opostos, e esse movimento, na verdade, né, dos cromossomos para a placa equatorial é feito através dos próprios microtúbulos, né, que estão se ligando ali. Esse fuso, né, na verdade, ele é dividido, né, em 3 tipos, que a gente pode ver aqui, os microtúbulos astrais, os microtúbulos do cinetocoro e os microtúbulos interpolares, né. Isso é uma divisão que é feita pela função deles, né, a gente está vendo aqui nos dois polos, né, nas extremidades, né, o que determina essa polarização da célula, né, para depois se dividir em 2 células filhas, é o centrosomo, está aparecendo aqui também em verde, né, e os polos do fuso, né, que estão saindo dali, e a gente vê que a gente tem aqui microtúbulos astrais que saem desse centrosomo com uma ponta negativa, né, e vão para sair assim como se fosse fogos de artifício, né, saindo para todas as regiões, né, para todos os lados, terminando em polos positivos. E já os microtúbulos do cinetocoro são chamados assim porque eles saem lá do centrosomo e eles se ligam realmente no cinetocoro de cada cromátide irmã dos cromossomos, né? Então eles são os que realmente se ligam e depois vão puxar essas cromátides irmãs para cada polo da célula. E aí a gente tem os microtúbulos interpolares, que são esses que se ligam uns aos outros, né? De um polo com os do outro polo, né? Lembrando que todas essas pontas que estão pro centrosomo são as negativas e as que estão para fora saindo, né, do centrosomo são as positivas. E a gente tem algo que é bastante interessante também, que é células que não possuem centrosomos, né? Então, elas, por não possuírem centrosomos, também não possuem os microtúbulos astrais, né? Então, elas têm uma organização bem diferente, com proteínas motoras que são dependentes de microtúbulo e outras proteínas que fazem a organização e a orientação, né, dos polos do fuso, mas sem a presença de centrosomos e sem a presença dos microtúbulos astrais, que a gente pode ver tão caracteristicamente dentro das células, nas imagens que a gente está vendo. E, por exemplo, células de plantas superiores, ovócitos de muitas espécies de vertebrados não têm, então, essas estruturas, né? Elas igualmente conseguem separar seus cromossomos, mas através de outras proteínas. O centrosomo, ele se duplica, né, durante a fase S. Então, a gente tem muitas semelhanças entre a duplicação do centrosomo e a duplicação do próprio DNA, na verdade, né. A gente está vendo aqui tanto uma fotografia quanto uma representação esquemática, né, dos centrosomos.
que a gente está vendo uma matriz que é chamada de pericentriolar, né, toda essa área em verde, marcando aqui ao redor dessas estruturas, né, no esquema. E a gente está vendo um par de centríolos, né, a gente está vendo cada centrosomo com um par de centríolos, e eles estão duplicados, né, e eles permanecem juntos, formando um complexo, e um centríolo de cada par aqui está cortado num corte transversal para a gente ver, né, que um está num corte transversal e o outro num corte longitudinal, né? Então, o parzinho, né, que forma esse conjunto, eles estão alinhados em ângulos retos um com relação ao outro. Eles permanecem nessa distribuição. E as duas metades do centrosomo replicado, né, cada uma tem um par de centríolos, vão se dividir e vão migrar separadamente para começar a formação desses polos dentro da célula para a divisão celular. Aqui a gente está vendo um pouquinho das proteínas motoras do fuso. A gente tem, na verdade, 4 classes principais de proteínas motoras, que são dependentes de microtúbulos, que estão representadas aqui em retângulos amarelos, que são a adeneína, as cinesinas 4, 10, 14 e 5. Tá? Elas contribuem para a formação e para o funcionamento do fuso, e elas promovem, né, na verdade, o movimento. Então, a gente está vendo setas coloridas aqui, indicando a direção do movimento da proteína motora ao longo de um microtúbulo, né, sendo que a gente tem flechinhas em azul se direcionando a partir das extremidades, né, na direção das extremidades, e flechinhas aqui em cor de rosa, na verdade, né, na direção das extremidades positivas, que são para longe, na verdade, né, pro término, assim, né, dos microtúbulos ali. Então, a gente, com essa movimentação, que é promovida por essas proteínas, é que a gente tem a movimentação dos cromossomos, né, o microtúbulo puxar, né, o que a gente diz, na verdade, são essas proteínas aqui que estão promovendo esse movimento. E com relação à replicação dos centríolos, né, que a gente estava vendo a fotografia ali anteriormente, né, que o centrosomo, que a gente chama ali dentro da célula, na verdade é um par de centríolos junto com a matriz, né, e eles são duplicados, né, então em um certo ponto da fase G1, os dois centríolos do par, eles se separam, e na fase S, um centríolo filho começa a ser produzido ali perto da base de cada centríolo parental, em um ângulo reto, né? E aí o alongamento desse centríolo ele vai ser completado durante a fase G2. E aí, para entrar na fase M, né? Já no início da fase M, o complexo se divide em dois, né? E eles começam a se separar e eles vão, então, fazer a sua própria matriz, né? De microtúbulos ao redor, né? E principalmente saindo a partir do centríolo parental. Então, a gente tem aqui a comparação de células que têm, né, esses polos do fuso, né, com esses microtúbulos astrais, né, e uma célula que não tem, né. Então, a gente está vendo aqui na segunda imagem a formação de um fuso bipolar sem centrosomos, né. Então, um exemplo, né, que é a mosca dos fungos, o inseto ciara, e os embriões são partenogenéticos, né? Então o fuso ele é formado mesmo sem os centrosomos, né? Dentro do embrião aqui, e a gente está vendo nesses microtúbulos em verde, os cromossomos estão meio em amarelo, meio em vermelho aqui, né? No centro da célula, e eles vão se separar mesmo sem essa formação do centrossomo. Em cima a gente está vendo, né, a mesma fase, só que a gente está vendo uma célula que tem o centrosomo, né, tem aqueles microtúbulos chamados aqui do Aster, né, para comparação. Eles vão se segregar, né, os cromossomos vão se segregar das duas formas. E o cinetocoro que a gente está falando, né, que é a estrutura onde os microtúbulos vão se ligar, né, especificamente os microtúbulos do cinetocoro, né, que são chamados, é essa região centromérica do cromossomo, né, que é coberta ali por um conjunto de proteínas, formando, né, uma placa aqui em cima do centrômero dos cromossomos, né, em cada cromátide irmã,
Então aqui a gente está vendo uma micrografia de fluorescência, né, uma fotografia mesmo de um cromossomo metafásico. E a gente está vendo, né, especificamente aqui os cinetocórios mostrados em vermelho, em cada uma das cromátides irmãs, corados, né, aqui. E na ilustração ao lado a gente está vendo, né, a mesma coisa, né, só que de uma forma exemplificada, e a gente está vendo aqui em verde também os microtúbulos do cinetocório, né, o fuso realmente se ligando ali aos cromossomos. E a ligação do cinetocório ao fuso, né, na verdade, ela precisa ser feita de uma forma estável, né, então de todas as formas que ela pode acontecer, ela vai acontecendo por tentativa e erro. Na verdade, só o que está sendo mostrado aqui na letra D, onde a gente tem, na verdade, o fuso se ligando a uma cromátide irmã que vai puxá-la para um polo e o fuso vindo do outro polo, puxando a cromátide irmã correspondente para o polo oposto, né, é a única forma da gente ter estabilidade nessa ligação. E a gente tem, na verdade, né, um fluxo de microtúbulos no fuso, né, durante ali o processo, que é feito, né, que envolve, na verdade, um monte de proteínas, né, e ativação. Então, lembra que a gente falou sobre a coenzima, né, que é esse complexo de proteínas que formam um anel e que acaba ligando uma cromátide irmã na outra. Durante a fase da metáfase, né, eles ainda estão juntos, né, como a gente pode ver na imagem aqui abaixo, mas para acontecer a anáfase, né, para a separação dessas cromátides irmãs, essa coenzima precisa ser clivada, né, quebrada e separada, né, separar os cromossomos. Então, é necessário, né, que isso seja feito para que daí as cromátides irmãs possam ser separadas. Então, na verdade, isso tudo vai ser promovido por uma proteína chamada separase, que ela precisa ser ativada, né? E porque normalmente ela está numa forma inativa, ela está aparecendo aqui na imagem em azul mais vivo, ligada com a securina. A securina é essa proteína, né, que está inativando aqui a separase. E esse complexo, então, fica inativo até a degradação dessa securina. Essa securina é degradada e, portanto, libera a separase para ela clivar a coenzima, né? Quem faz esse processo iniciar é o complexo APCC, que promove a ubiquitinação, então a degradação dessa securina. Isso acontece através, né, do estímulo que vem inicialmente daquela MCDK que a gente falou, né, no início da aula de hoje, que vai, né, fazer esse complexo APCC se ligar a CDC20 e, portanto, formando um complexo ativo que vai promover, então, a ubiquitinação e a degradação da securina. Então, é uma cadeia de reações, né, na verdade, que leva a isso. E, portanto, depois da metáfase, a gente tem a anáfase, que é, de fato, a fase onde a gente tem a separação das cromátides irmãs para polos opostos da célula. Né? Então, esses cromossomos vão sendo puxados, né? Por isso a gente vê eles acabam sendo puxados pelo cinetocório, por isso a gente vê essa formação, né? Os cromossomos acabam ficando com os braços voltados para dentro da célula, né? E os microtúbulos vão encurtando progressivamente, né, até que esses cromossomos fiquem bem separados. Aqui a gente pode ver também na imagem, né, a separação e também uma forma muito parecida, né, que realmente mostra o movimento dos cromossomos. Nessa transição da metáfase para a anáfase, as cromátides irmãs, elas vão se separar, né, e vão se movendo, e a gente pode ver aqui também em fotografias, né, desses cromossomos aqui no endosperma do lírio, que estão corados com anticorpos contra a tubulina, né, então a gente pode ver bem bonitinho também esse desenho. E a gente tem, por fim, a fase que é chamada de telófase, que é a formação dos novos núcleos, né, em cada uma das células filhas. Então, agora os dois conjuntos de cromossomos já estão em polos opostos da célula, né? Eles
os cromossomos, né, também eles começam a se descondensar, né, uma vez que agora eles já estão separados, e o envelope nuclear vai se formar ao redor de cada um desses conjuntos de cromossomos, né, então terminando a divisão dos dois núcleos e terminando a etapa de mitose. Né? E a gente já vê aqui na telófase o início da divisão do citoplasma. Ele vai começar com a formação de um anel contrátil, né, de fora para dentro da célula, isso numa célula animal. Né? Então ele vai contraindo esse anel até terminar a divisão. Né? Então a gente vê que isso já começa na telófase. E na citocinese, que é a divisão propriamente dita do citoplasma, né, da célula em si, esse citoplasma termina de ser dividido. Então, com esse anel contrátil, agora a gente está vendo aqui já bem maior o sulco, né, da clivagem. Então, ele vai se comprimindo aqui, né, é um anel contrátil de actina e filamentos de miosina, vai comprimindo essa célula até a separação completa de duas células filhas. E a gente está vendo, né, aqui também duas fotografias, né, de micrografia eletrônica de varredura, né, com ovo de rã, passando pela clivagem, né, que é uma célula bastante grande. A gente vai vendo aqui a formação do sulco e o enrugamento, né, dessa membrana causado pelo anel contrátil que está fazendo ali, né. Então são esses feixes de actina e miosina do anel contrátil, né, fazendo essa contração da membrana, puxando ela para dentro da célula. E aqui a gente está vendo também um sulco da clivagem de uma célula em divisão, né, crescendo ali, apertando, né, na verdade, de fora para dentro, esse sulco de clivagem. E, né, de acordo com o esquema ao lado aqui, mas a gente está vendo, né, o aumento desse sulco aqui. E na parte que tá da fotografia que está corada aqui em vermelho, a gente está vendo a actina, né, que está sendo corada aqui na célula, e em verde a gente está vendo a miosina. Né, então, mostrando esse anel contrátil de actina e miosina. Né, enquanto toda a miosina está dentro aqui do anel contrátil, a actina está distribuída, né, na verdade, por toda essa região. E o interessante é que também nas células de plantas, né, a citocinese é ao contrário. Então, ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, aqui a gente está vendo uma célula de uma planta superior, a gente está vendo a parede celular, né? E claro que com a divisão da célula internamente, né, a divisão do núcleo procede da mesma forma, mas a gente tem a parede celular. Então, não basta só a divisão ali, né, da célula, a gente tem que fazer uma nova parede celular ali entre essas duas células, né? Então, o que acontece? Começa a formação, né, na terceira imagem, a gente já vê bem mais chamativo, mas já na telófase ainda, a gente pode ver o início da formação da parede celular internamente, bem lá no meio da célula, já começando ali com as vesículas derivadas do Golgi, né? Então, já se juntando e começando a formar o que daí já ali na citocinese a gente já vê como uma placa de célula precoce ali, né? No meio das duas células, né? Entre as duas células. E aí, na última imagem, a gente já vê a nova parede celular formada nessa região, né, completa divisão, então, das duas células. Então, o ciclo celular, né, lembrando, a gente está olhando aqui para a fase M, né, que a gente está vendo aqui a mitose, divisão celular, e a citocinese, divisão citoplasmática, né, e a gente tem que, né, sempre pensar que a gente está passando por uma fase aqui, e que a gente tem o final, né, na verdade, de um ciclo da célula quando ela termina de se dividir. Então, essas novas células, elas vão poder passar para a fase seguinte, iniciando um novo ciclo de divisão. Né? Mas, para isso, elas têm essa fase de intervalo, que é a fase G1, que é uma fase onde a célula monitora o ambiente interno e externo, para garantir que as condições do ambiente, tanto externamente quanto internamente, vão ser adequadas para ela iniciar um novo ciclo de divisão celular.
Então, só lembrando, né, que G1 é a fase mais longa do ciclo celular, né? Ela pode durar de 8 a 12 horas, um ciclo celular de 12 horas de uma célula, mas ela é bastante variável, né? Então, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, né, os embriões, as células ali do zigoto, elas precisam se dividir muito rapidamente, então elas praticamente não ficam paradas em G1, elas não nem crescem muito, elas nem aumentam de tamanho, elas só vão se dividindo, né, progressivamente. E o que, que acontece nessa fase G1? Bom, o crescimento da célula em biomassa mesmo, né? Realmente o tamanho da célula tem que duplicar para poder ter as células filhas terem o mesmo tamanho da célula mãe. Então tudo isso começa a acontecer aqui na fase G1. Ela também tem que aumentar a síntese de nucleotídeos para ela depois poder, na fase S, ter a replicação do DNA. Ela tem que também sintetizar bastante RNA, transcrever muitas proteínas, né, que vão ser necessárias aí para essa nova célula, né, que vai ser produzida. E ela vai acumulando essas proteínas, tanto que a célula precisa, quanto que ela vai precisar para replicar o seu DNA na fase seguinte. Então, ela duplica também componentes celulares, né, como organelas, que depois precisam ser divididas entre as duas células filhas, né, proteínas e lipídios de membrana, né, que ela também vai precisar produzir membrana adicional. Então, essa fase G1, né, ela tem uma duração bastante variável e tem muita regulação também acontecendo de diversas proteínas, né? Então, a gente está vendo aqui a transição, né, de etapas aqui de células embrionárias, que praticamente não tem fase G1, elas, né, vão acabar passando de uma fase M para uma fase S praticamente sem intervalo. E a diferença para o painel de baixo, que a gente está vendo células com fase G1 de fato, né, células que vão dar essa pausa aqui em G1. Então, a gente está vendo, primeiro em vermelho, os níveis de hemiciclina, né, que vão tá altos ali durante a mitose, depois eles caem. E na fase G1 eles ficam em baixa, né? E no painel de cima, né, como a fase S ela acontece e já volta à fase M novamente, né, essa hemiciclina já volta a ser elevada. E a gente está vendo a atividade da CDC20 a PCC, né, que a gente tem esse pico ali ao final da mitose, mas a diferença de A para B é que a gente mantém a hemiciclina baixa e a gente, com a hemiciclina baixa, a gente aumenta uma atividade da CDH1-APCC que mantém nível baixo de hemiciclina, né? Então, isso não acontece nas células embrionárias. Então, na próxima aula, a gente vai ver outras fases do ciclo celular.